Olá, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Isaías. Hoje é o dia do capítulo 55 do capítulo 56. Meu nome é Eduardo e esse é o canal Somando Mentes. Para começar, olha só, esses dois capítulos vão tratar de dois temas importantíssimos. O primeiro é como nós estamos gastando os nossos recursos e o segundo é quem realmente está nos conduzindo. Olha só, então vem comigo que eu vou conduzir você na leitura de alguns versículos desses dois capítulos. Claro, o que não vai deixar, ou melhor, o que você não pode deixar de lado é ler a tua Bíblia e ver todos os versículos, tá bem? Porque eu tenho certeza que eles vão ainda mexer muito mais com a sua vida e vão acrescentar demais com a tua alma. Eu tenho certeza que a tua alma, mais a palavra de Deus, é impossível você não ter um encontro íntimo, constante com a Trindade. Então vem comigo, olha só, capítulo 55, versículo 2 diz assim, ó: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Olha só, se eu trago essas palavras para completamente a nossa... Você pode levar para a tua vida pessoal e dizer, bom, onde é que eu estou gastando meu dinheiro? Estou gastando meu dinheiro naquilo que não importa. Essa é uma interpretação. E você pode transportar essas palavras para a vida espiritual completamente, que eu tenho certeza que vai impactar ainda mais. E é sobre esse lado que eu vou estar tratando com você. Porque olha só, gastar o dinheiro que não é, naquilo que não é pão, pense, qual que é a tua moeda de troca na vida? A nossa moeda de troca na vida é o nosso tempo, é aquilo que realmente importa na nossa vida. Por quê? Você vai dizer assim, não, como assim? Então uma vida espiritual, importa o relacionamento com Deus. Ok, mas a tua moeda, por que eu estou tratando assim? Porque você vende tempo para ganhar dinheiro, simples assim. Mas o tempo a gente não recupera mais. Por conta disso, sim, é a moeda de troca mais importante que você tem. Concorda comigo? Você pode entregar outra? Não pode, porque você não recupera. Qualquer outra, você, por mais que perca, você ao longo do tempo você consegue ter mais e mais. Enfim, dentro de um contexto financeiro humano. Mas dentro da vida real nossa, o nosso tempo está passando e a gente vende ele e troca por alguns trocados. Porque sim, sempre vão ser trocados, não importa quanto você ganhe. No final da história, o dinheiro sempre é somente um trocado, porque nunca, no final da história, no final da vida nossa, a gente vai olhar para trás e vai dizer, nossa, por que eu perdi tanto tempo fazendo isso ou aquilo, ao invés de ter feito isso ou aquilo outro? Não é assim? Então, viu como o tempo é extremamente importante? E aqui está dizendo então, olha só, por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E nesse caso, o pão é o pão da vida, ou seja, Jesus. Por que a gente gasta tanto nosso tempo correndo atrás de pão humano e não corre atrás do pão da vida, que é Jesus? Por isso que ele fala, escutem, ele fala duas vezes, me escutam e comam o que é bom, e a alma de vocês vai se deliciar. Olha só, ou seja, comer o que é bom é comer a parcela, então, de estar na presença do Senhor Jesus, se deleitando, então, no alimento que Ele entrega para nós. Por isso, então, que a nossa alma vai se deliciar. Se fosse questões humanas, ele não ia falar da nossa alma, ele ia dizer que, então, o nosso corpo, a nossa vida ia se deliciar nessa terra, não é? Agora, vamos lá. Versículo 6 diz assim, ó: busquem o Senhor enquanto se pode achar e clamem, invoquem por Ele enquanto Ele está perto. Por que isso? Porque sim, vai ter um momento que o Senhor não vai estar mais perto, porque vai ser o momento da volta de Jesus. Após a volta de Jesus, vai ser bem complicado viver nessa terra. E mais do que isso, é aquela situação assim, imagina eu passar a vida já nesse momento, longe do meu Salvador, e ainda a eternidade não faz nenhum sentido. Por isso que agora, busque o Senhor nesse momento. Por isso que a gente está falando sobre Ele agora, porque a gente pode achar Ele, a gente está a uma oração de distância de estabelecer essa conexão tão íntima. E olha, eu vou falar muito mais versículo agora e você vai ver a importância, então, de a gente sempre focar nesse relacionamento profundo e em comer o pão que o Senhor Jesus nos entrega, porque Ele é o pão da vida, como diz a palavra. E o versículo 7 diz assim, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, porque Ele vai sim ter misericórdia de você. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Olha, não importa o que você fez até agora. Se você estabelece um relacionamento com Jesus, Ele estabelece um relacionamento profundo com você e Ele quer. Só depende de mim e de você, então, para o quê?
recebermos as misericórdias dele, então, e sermos perdoados. E o versículo 8 vai falar assim, ó, pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, declara o Senhor. E ele continua no versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Olha que profundas palavras, mas que mostram justamente a distância que nós estamos daquilo que realmente importa. Por isso que, para nós nos aproximarmos do que importa, é só nos achegarmos ao Senhor, porque a partir daí, então, Ele vai revelar o quê? Quais são os pensamentos deles para nós, quais são os caminhos dele para nós e, óbvio, né, nós vamos conseguir, então, alcançar a magnitude do projeto e do propósito da nossa vida nessa terra. E o versículo 11 vai assim, ó, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia, mas ela vai fazer o que eu desejo e vai atingir o propósito para o qual eu enviei. Entendeu? É olhar a Bíblia e ver a quantidade de propósito, de bênção, de projeto, de sonho que está ali dentro para você. E daí, só que para tomar posse disso e realmente entender a profundidade do que o Senhor quer para a sua vida e para a minha vida, nós precisamos nos relacionar com Ele através da leitura da palavra e das nossas orações. Agora, eu vou entrar no capítulo 56 e aqui você vai perceber como, sim, o Senhor quer agora adentrar na sua vida, Ele pessoalmente transformar. Mas para isso, precisa de um relacionamento. E às vezes a gente tem mais relacionamento com pessoas fora do que com Ele. Olha só o que fala o versículo 10. As sentinelas de Israel, elas estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. Olha só, o momento atual, nós entramos, se não prestarmos atenção, em sonos profundos nesta terra, sonhando somente com coisas desta terra. E maldito o homem, naquele sentido assim, de somente esperar nesta terra. Por quê? Nesse sentido de ser maldito, porque vai ser triste o fim dele. O fim dela, seja homem, seja mulher, eu, você, se a gente só espera do Senhor nessa terra, esse relacionamento, mas que coisa horrível para nós. E olha só, no versículo 11 desse capítulo 56 vai dizer assim, ó, são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que nós estamos vendo hoje. E olha que essa palavra foi escrita há muito tempo atrás. Veja, não mudamos, somos os mesmos seres humanos, querendo conduzir outros, sendo que nós mesmos somos cegos. O que a palavra diz, se um cego conduz outro cego, os dois vão cair. Por isso que, olha, nesse ponto, nós precisamos ser como os chamados cristãos de Bereia. Se você nunca ouviu falar, está lá em Atos, capítulo 17, versículo 11 e 12, e diz assim, ó, o povo de Bereia tinha um espírito mais aberto que o de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras para ver, olha só, se o que Paulo e Silas diziam era verdade, era exato, na verdade, a palavra diz. E ó, versículo 12 vai dizer assim, ó, o resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas muito respeitadas e também não poucos homens. Olha só, esse povo então de Bereia, eles tinham um espírito, ele compara ainda com Tessalônica, dizendo que era mais aberto que o de Tessalônica, ou seja, era mais consciente da obrigação que eles tinham de ouvir, ok, mas espera um pouquinho, deixa eu dar uma pesquisada se o que você está falando faz sentido ou não faz, ou somente você está querendo massagear meu ego talvez. Não pode ser assim, porque a palavra de Deus, ela não é para nos massagear, é para nos confrontar. E olha só, ele fala desse resultado, que daí, quando você pesquisa, quando você prega conforme a palavra, muitos vão crer e muitos serão transformados. Então, é importante aqui, ó, não buscar a nossa crença, a nossa fé, ela não pode estar pautada em emoções, porque emoções são enganosas, nós somos conduzidos pelas nossas emoções, se você já não percebeu, nós somos um saco de emoções. E esse saco de emoções está bagunçando todo momento, a gente está, às vezes estamos para cima, a gente está para baixo,
Veja, a gente não pode se fiar, acreditar que a nossa emoção vai nos conduzir pelo melhor caminho. Veja o que fala em Jeremias, capítulo 19, do 9 ao 10, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas ele é perverso. Quem vai conhecer ele? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os caminhos que tem andado e segundo os frutos das suas ações. Perceba que profunda essas palavras aqui de Jeremias. Enganoso é o coração naquela época e hoje em dia também é como se fosse a fonte das nossas emoções. Então, veja, confiar nas nossas emoções não vai prestar. Mas veja, o Senhor, no ponto principal desse versículo 10, ele vai dizer o seguinte, o Senhor esquadrinha o coração e prova o quê? O pensamento. Então, nós devemos crer por relacionamento com o Senhor Jesus. Assim como você está me vendo e você sabe que eu sou uma pessoa, assim como você, e parece, mas isso é óbvio. Pois é, mas e Jesus é o que é na sua vida então? Se é tão óbvio, ele também não deveria ser uma pessoa na sua vida? O Espírito Santo não deveria ser uma pessoa para você se relacionar com ele? Deus, o Criador do universo, não deveria ser assim também? Porque a palavra assim nos estimula a pensar. Você encara como ele distante da sua vida? Mas não é. Ele está próximo, muito mais próximo que você mesmo está de você, porque ele está dentro da sua vida, caso você tenha aberto o seu coração. Por isso que a gente precisa crer por relacionamento e não por sentimento, porque dessa maneira você vai ter a certeza, como os cristãos de Bereia, de que Jesus é o Salvador da sua vida e ele está voltando para um povo que o conhece, não de quem somente ouviu falar. Muitos conhecem, aqui é triste o que eu vou falar, mas é verdade, muitos conhecem mais os seus líderes espirituais do que a Jesus efetivamente, a quem eles deveriam estar realmente pregando e direcionando toda a glória. Olha só o que fala Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, encerra assim dizendo amém. Amém é que assim seja. Então, se isso acontece em nossas vidas, de repente a gente está afrontando a Deus, já que o segundo dos 10 mandamentos diz assim lá em Êxodo 24, não vai fazer para você, nunca, jamais, nenhum ídolo. Êxodo 24 é o segundo mandamento. Mandamento, ou seja, se eu sou cristão, se eu me identifico com essa fé, eu preciso conhecer a palavra e saber quais são os mandamentos de Deus para a minha vida. E o segundo deles é, não faça, não tenha ídolo, porque somente a Deus toda a glória. Por isso que as pregações, elas devem conter 2 pontos principais. 1 é o seguinte, nos levar ao arrependimento e à mudança de vida. E 2, dar glória somente à Trindade. O que for fora disso não está errado, mas corre o risco de tirar o foco de Jesus e colocar em nós, em nossas necessidades humanas somente. Então, olha, nós não ouvimos uma pregação para o final dela, no final dela, a gente estar bem, mas para o final dessa pregação, nós saímos insatisfeitos com o pouco que nós estamos fazendo para Deus. E isso pode ser bem perigoso para a igreja de Jesus, porque se falamos mais de nós e menos de Jesus, o foco então está no mundo e não na eternidade, porque nós estamos nessa terra, nós estamos nesse mundo. Então se nós, no final, nos sentimos bem, mas não somos envolvidos pela aquela necessidade de fazer mais pelo Senhor, significa que os nossos pés estão mais pregados no chão do que buscando então a vida eterna em Cristo Jesus. E daí, 1 João 2,15 diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, lembremos de um detalhe. Somos todos ovelhas, só há um pastor. Então vamos avaliar sempre muito bem quem a gente está seguindo. Lembre-se do que fala Isaías 56:11. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Jesus é o nome sobre todos os nomes. Ezequiel 34:23 diz assim, darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será, como o meu servo Davi, para ser o único pastor. Ele vai cuidar do meu rebanho e ele será o seu líder. Quem é o seu líder hoje? Eu espero que a sua resposta seja Jesus. Se não, mude agora, porque é ele sim que merece toda honra,
glória e louvor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, leia a Bíblia e se liberte. Até o próximo vídeo. Tchau!